Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Estou gravando esse vídeo aqui para resolver junto com vocês aí um trechinho dessa atividade de estudos número 4, finalmente aí a nossa última atividade de estudos do ano, né? Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é fazer para vocês uma divulgação sobre como funciona o meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e eu trabalho ministrando aí aulas particulares de diversas disciplinas para alunos de cursos de engenharia e de áreas afins, tá? Então, chegamos aí no final do ano, né? Mas se para o próximo semestre vocês estiverem precisando de um apoio nas disciplinas do curso e quiserem fazer contato comigo, o meu contato ele está aparecendo aí nessa imagem que vocês estão vendo e vai aparecer durante todo o desenvolver aí desse vídeo, tá? Vou resolver com vocês apenas um trechinho, o objetivo não é, obviamente, resolver a questão inteira, afinal de contas isso seria meio antiético, né? Mas vamos lá então, vamos resolver essa questão aqui. Desejo para vocês um excelente final de ano e coloco o meu trabalho à disposição aí se vocês precisarem. Valeu, um abraço! Pessoal, que seria a minha questão número 4 aqui, é uma questão que está falando a respeito do Teorema de Norton aqui, tá? Acho que durante a disciplina eu percebi que foi explorado bastante o Teorema de Thevenin, né? Mas o Teorema de Norton ele foi pouco falado ali, tá? Eu vou explicar para vocês em linhas gerais aí o que é o Teorema de Norton, tá certo? E vamos analisar aqui as respostas aí que nós temos, tá ok, pessoal? Então, ó, o negócio é o seguinte, né? O Teorema de Thevenin, deixa eu mostrar aqui para vocês uma ilustração bem rápida. O Teorema de Thevenin, conforme vocês devem se lembrar ali nos exercícios, ele dizia pra gente que qualquer circuito ali que fosse um circuito linear, ele poderia ser substituído por uma tensão de Thevenin ligado em série com uma resistência de Thevenin, né? Aí, pessoal, tempos depois veio um engenheiro aí chamado alguma coisa Norton, não vou me lembrar o primeiro nome dele, mas ele propôs um teorema um pouquinho diferente, que ele fala que todo circuito linear ele pode ser substituído por uma fonte de corrente de Norton, tá certo? Conectada em paralelo com uma resistência de Norton. Então, tipo assim, o teorema de Norton ele é meio que o contrário do teorema de Thevenin, tá? E aí, gente, ó, vamos dar uma abordada aqui. Eu tirei essa figura aqui do livro de eletricidade de vocês, ela tá na página 88, tá certo? Se vocês quiserem dar uma olhada, ela tá bem interessante aqui, o jeito que ele foi explicando pra gente aqui como é que como é que a gente faz análise aqui, né, desse circuito, tá? Então, gente, ó, o processo aqui, ele basicamente é o seguinte, eu coloquei um circuito de exemplo aqui com vocês que eu vou resolver junto, tá? Então a ideia central é assim, ó, vamos supor que eu queira analisar essa carga aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente retira a carga aqui do circuito e no lugar dela a gente fecha um curto, tá? E aí a gente analisa o circuito com esse curto-circuito que nós vamos ter aqui no lugar da carga. No caso do Teorema de Thevenin, pessoal, a gente tirava a carga e deixava esses pontos aqui em abertos, né? No caso do Norton, a gente vai fechar um curto-circuito aqui, ó. Então, vamos ler os passos aqui. A gente vai iniciar, ó, removendo, tá, o circuito que eu quero, tá certo? Ó, beleza? E a gente marca os nós A e B, tá? Aí a gente segue, ou seja, tira eles, né, e marca dois nós A e B ali, tá? Depois, ó, a gente segue fazendo a determinação da resistência de Norton. A resistência de Norton a gente calcula igualzinho é feita, tá certo? Com o circuito de Thevenin, tá? Anulando todas as fontes, ou seja, lembra, a gente tirava as fontes e fechava um curto-circuito no lugar delas, né? Então, basicamente, para calcular essa resistência de Norton e de Thevenin é exatamente igual, tá? Aí a gente vai determinar a corrente de Norton como sendo a corrente de curto-circuito através dos terminais A e B. Então, aí eu tiro aqui, tá certo? Fecho um curto entre os terminais A e B, e a corrente de Norton vai ser a corrente desse curto-circuito que eu vou colocar aqui, tudo bem? Eu vou analisar esse circuito aqui junto com vocês, ó, tá? E aí, por fim, pessoal, é pra gente finalizar o processo construindo o circuito de Norton, que é esse aqui, e a gente devolve a carga para o circuito para a gente poder analisar ela ali, tá? Então vamos resolver as questões aqui, depois eu resolvo aquele exemplo ali com vocês, para vocês verem que ele é tão fácil quanto o nosso Teorema de Thevenin, tá? Então vamos lá, pessoal, ó, um dos passos para a gente aplicar o Teorema de Norton é determinar a tensão de Norton como a tensão de curto-circuito através dos terminais. Isso aqui é falso, tá, pessoal? É falso porque a gente não determina uma tensão de Norton, a gente determina uma corrente de Norton, tá certo? Através desse curto-circuito que nós temos aqui, ó. Então ela é falsa, tá? Então vamos lá, um dos passos para a gente aplicar o Teorema de Norton é realizar a determinação da resistência de Norton como a resistência vista entre os terminais do circuito com todas as fontes anuladas. É verdade, pessoal. Ó, então a gente vai tirar, tá, essa carga daqui, anula a fonte e calcula a resistência entre os pontos A e B
beleza? Depois a gente fecha o curto para poder analisar qual é a corrente que está passando por esse curto-circuito aqui, ó, tá? Então, esse item 2 aqui, ele é verdadeiro, beleza? Item 3 aqui, ó, um dos passos para a gente aplicar o teorema de Norton é remover temporariamente a porção do circuito, ou seja, a carga, tá? Que não será substituída pelo nosso equivalente de Norton, marcando os nós da porção restante aqui, tá? Pessoal, é basicamente o que está dizendo nesse item número 1 aqui, né? Ó, então a gente remove temporariamente a porção do circuito que não vai ser substituída pelo circuito de Norton, ou seja, a nossa carga, e marca os nós A e B da porção restante. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? E aí, um dos passos para a gente aplicar o teorema de Norton é construir o circuito equivalente, observar a polaridade da fonte, tá? E recolocar a porção do circuito que foi removido, ou seja, recolocar a carga. Isso aqui seria o passo número 4 aqui, ó, tá? Construir um circuito equivalente de Norton, ó, conectando I de Norton e resistência de Norton em paralelo, e observe a polaridade adequada da fonte de corrente de Norton. Recoloque a porção do circuito que foi removida no passo número 1, então esse item aqui é verdadeiro, tá? Então, como resposta correta dessa questão aqui, pessoal, nós temos os itens 2, 3 e 4, que são verdadeiros aqui, né? Então, 2, 3 e 4 apenas, a correta aqui seria essa alternativa aqui que eu tô marcando, alternativa E. Beleza? Eu vou resolver aqui, então, junto com vocês, ó, um exemplo aí do nosso circuito de Norton, tá? Porque acho que foi focado muito no Thevenin, né? E o Norton aí, ele ficou um pouquinho para trás, eu não sei se vocês viram durante as aulas, tudo bem? Então, pessoal, ó, o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou calcular essa resistência de Norton, tá? Como que a gente faz isso? Eu tiro a carga do circuito e fecho um curto-circuito nas fontes aqui, ó. Então, o meu circuito, ele vai ficar um negócio parecido com esse aqui, ó. Deixa eu redesenhar ele aqui para vocês, ó. Beleza? Nós vamos fechar um curto aqui, ó, onde nós tínhamos a fonte, tá? E aí eu vou vir aqui e vou desenhar o circuito exatamente igual ao que ele era antes, ó. Beleza? Deixa os pontos A e B aqui abertos. Beleza? Pontos A e B. Aqui eu tenho o meu resistor R1, ó, que eu chamei de 5 ohms, é só um exemplo, tá? Aqui eu tenho o R2, que eu chamei de 20 ohms. E aqui eu tenho o R3, que eu chamei de 20 ohms também. Beleza? Então eu calculo o resistor equivalente entre os pontos A e B. Pessoal, percebam aqui, ó, que o R1 e o R2 eles estão ligados em paralelo, né? Então, eu vou trocar eles dois por um resistor que eu vou chamar de RA aqui, por exemplo, tá? E é só a gente fazer o produto pela soma entre eles, ó. Seria 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20 aqui, tá? Isso aqui daria 100, né, dividido por 25, e aqui nós teríamos 4 ohms, ó, beleza? Então, percebam que esse RA, pessoal, ó, ele ficaria depois desse passo aqui conectado em série com esse R3, tá? Que seria um resistor de 20 ohms. Então, o nosso resistor de Norton aqui, ó, ele seria esse 20 ohms em série com esse 4 ohms aqui que a gente acabou de calcular. Então, a gente soma eles dois, né, ó. 20 ohms com mais 4 ohms, então o nosso resistor de Norton aqui seria 24 ohms, beleza? Então, bem tranquilo aqui, eu coloquei um exemplo bem fácil para a gente calcular. Então, só vou colocar os valores que eu tenho aqui, ó. Tem um resistor de Norton de 24 ohms aqui, tá? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, né? Nós vamos calcular a corrente de Norton. Agora entra a segunda parte dele. A gente tira a carga, deixa a fonte aqui, né? Nós tiramos a carga e no lugar da carga a gente vem aqui e vai fechar um curto-circuito nela, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui no circuito mesmo, tá? É um resistor de carga aqui de 14 ohms, ó, tudo bem? Depois nós vamos conectar esse resistor de carga aqui, ó, no meu circuito de Norton original para a gente poder analisar ele. Então eu já vou fazer isso agora, ó. Vou conectar aqui o nosso resistor de carga de 14 ohms. Aí aqui nesse circuito, então, eu vou remover, tá? Essa carga aqui, beleza? E no lugar dela, pessoal, a gente vem aqui e fecha um curto, ó, tá? Então, qual que vai ser essa corrente de Norton? Pessoal, a corrente de Norton é a corrente que passa nesse curto-circuito que eu coloquei aqui, ó. Então, esse aqui é o valor da nossa corrente de Norton que nós temos aqui, tá? Gente, ó, percebam o seguinte, quando eu fechei esse curto-circuito aqui, tá? E eu fiquei com dois resistores em paralelo do lado de cá, ó. Então, o que eu preciso fazer seria calcular o valor da corrente que passa nesse resistor de 20 aqui, ó. Porque essa corrente aqui vai ser a mesma corrente que passa pelo jumper, ó. Estão vendo? Pelo nosso curto-circuito, tá? Se eu determinar o valor dessa corrente, eu já consegui encontrar o valor da nossa corrente de Norton que eu tenho aqui, beleza? Como é que nós vamos fazer isso aqui, então? Pessoal, eu vou transformar esses dois resistores num resistor só que eu vou chamar de RA.
Vou desenhar o circuito aqui, ó, do lado, tá? Pequenininho, pra gente fazer essa análise. Então eu tenho aqui, ó, coloquei uma fonte de 60 volts, beleza? E aqui eu vou ter um resistor RA aqui, ó. Tá? Esse resistor RA ele vai substituir esses dois que estão em paralelo. Aqui eu continuo com o meu R1 que vale 5 ohms, ó, tá? Pessoal, eu não preciso nem calcular a corrente total, tá? Vamos usar técnicas de análise de circuitos que a gente já tem, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a tensão desse resistor RA, e como esses dois resistores aqui foram eles que geraram esse RA pra gente, a tensão que tem no RA vai ser a tensão desses dois resistores, porque eles estão conectados em paralelo, né? Em paralelo a tensão é igual, e lembrando que a tensão é igual ao do resistor que eles geraram aqui, ó, que foi o nosso resistor RA. Tudo bem? Então percebam que nesses dois pontos que eu estou marcando aqui agora, o RA está ligado, e esses dois pontos são esses dois pontos que eu estou marcando aqui, ó, tá? Se eu achar a tensão aqui entre esses dois pontos, ó, eu acho a tensão entre esses dois pontos e consigo calcular a corrente facilmente, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o RA, né, pessoal? Ó, são dois resistores de 20 ohms em paralelo, vocês sabem aí pelas técnicas de análise de circuito que são dois resistores em paralelo, eu posso pegar o valor de um deles só e dividir pelo tanto de resistor em paralelo que tem. São dois resistores, né? Ou fazer o produto pela soma também, tá? Tanto faz, ó. Então aqui daria 10 ohms, beleza? Então eu vou calcular essa tensão aqui, ó, em cima desse resistor. É um circuito em série, vocês estão vendo? Então eu vou usar a equação do circuito divisor de tensão, ó, tá? Como é que eu faço isso, né, pessoal? Divisor de tensão. A gente pega o resistor que eu quero analisar, ó, que é o RA, vale 10 ohms, divide pela soma dos dois resistores, tá? Ó, 10 mais 15, tudo bem? 10 mais 15 não, 10 mais 5. Opa, deixa eu voltar aqui, borracha. 10 mais 5. Tudo bem? E multiplica pela fonte de tensão total que eu tenho aqui, ó, que é os nossos 60 volts. A equação do divisor de tensão. Vocês podem analisar do jeito que quiserem, tá? Mas aqui ela fica bem fácil, ó, tá? Então o nosso VA aqui, pessoal, percebam, ó, ele vai dar 600, tudo bem? Dividido aqui por 15, tá? E se vocês fizerem 600 dividido por 15, aí, pessoal, isso aqui dá 40 volts, ó. Então, isso aqui quer dizer para mim que, aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, eu tenho 40 volts de tensão, tá? Consequentemente, pessoal, aqui desse lado eu tenho 40 volts também, ó. Eu tenho 40 volts de tensão aqui, tá? Então, gente, como esses dois resistores estão ligados em paralelo, isso quer dizer que esse R2 tem 40 volts, tá? E esse cara aqui de 20 ohms que está em paralelo com ele tem 40 volts também, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu consigo calcular o valor de corrente que está circulando aqui, ó, por esse resistor, tá? Como ele é um resistor aqui de 40 volts, aliás, como é uma tensão de 40 volts em cima de um resistor de 20 ohms, eu consigo facilmente determinar o valor da corrente que vem para cá, ó. Como que a gente calcula essa corrente, né? Ela vai ser 40 volts dividido pelo resistor que é 20 ohms e essa corrente I aqui ela dá 2 amperes, ó, tá? Então, pessoal, percebam, ó, 2 amperes passa por esse resistor e ela passa pelo curto-circuito aqui também. Então, gente, ó, a minha corrente de Norton, ela vale 2 amperes. É a corrente desse curto-circuito que nós temos aqui, ó. Beleza? Então aí, ficou fácil, né? Eu venho aqui e conecto o valor da nossa carga de novo e agora eu consigo saber quanto de corrente que vem para ela e quanto de tensão que está em cima dela também, sem ter que analisar o circuito inteiro, tá? Então vamos aplicar uma outra técnica aqui também para a gente poder determinar o valor dessas correntes. Ó. Como é que eu vou calcular a corrente que vem aqui para essa carga, tá? Pessoal, a corrente da carga é assim, ó. A gente pega o resistor oposto a ela, tá? A equação do divisor de corrente, ó. A gente pega o resistor oposto a ele, que é o de 24, tá? E a gente divide pela soma dos dois, ó. 24 mais 14, beleza? E aqui, pessoal, a gente vem e multiplica pela corrente total que eu tenho no sistema aqui, que é essa corrente de 2 amperes, ó. Tudo bem, gente? E aí, pessoal, ó, se vocês por acaso fizerem esse cálculo aqui, tá? 24 dividido por 24 mais 14 vezes 2, podem fazer aí, tá? O meu aqui deu aproximadamente 1,263 aqui amperes, beleza? Então percebam que eu consigo calcular 1,263 amperes. Eu consigo calcular o valor que eu tenho aqui de corrente, tá? Na carga, sem ter que mexer com todo mundo aqui embaixo, ó. Então é uma vantagem que a gente tem aqui, tá? Ah, vamos supor que eu precisasse da tensão na carga também, o valor de VL. Pessoal, tensão é R vezes I, né? Então seria 14 que multiplica esses 1,263 que eu tenho aqui, ó, tá?
Se a gente fizer isso, pessoal, ó, nós vamos ter uma tensão que dá 17,68 volts aí. Então eu consigo calcular o valor da tensão e da corrente aqui em cima da carga, tá? Sem ter que calcular a tensão e corrente de todos os resistores do circuito. É uma vantagem que a gente tem ali de fazer ele, beleza? Resolvida aqui então essa questão, pessoal, qualquer dúvida, qualquer problema é só vocês me chamarem ali, tá bom? Valeu!